Muito bem, eu estou aqui com dois irmãos queridos. Bem-vindo, Fausto, bem-vindo, Lili. Boa noite a todos, um abraço para todo mundo e bom demais encontrar você novamente, irmão. Quem é que é a maior autoridade? É a Lili ou é o Fausto? O Fausto ou a Lili? Depende para qual é o assunto, né? Que a autoridade depende muito de qual assunto vai ser resolvido. Se for para carpir o quintal, é com você, né? Isso mesmo. Tá bom. Fausto, vocês falam de onde? Nós falamos de Carpina, Pernambuco, uma cidade aqui no interior do estado, próximo de Recife, a 60 quilômetros de distância de Recife. Beleza. Há quanto tempo na caminhada com Deus? Bom, como ela começou primeiro do que eu vou deixar que ela fale. Deixa quem tem autoridade falar, vai. Ah, tá bom. Verdade. Toda autoridade me foi dada por Deus. Então, assim, nós estamos na caminhada, nós conhecemos a Renovação Carismática Católica desde há mais ou menos 17 anos. É esse o tempo que a gente... Pode acabar, desculpa. Que a gente caminha. E você já tinha uma caminhada com Deus antes? Não. Eu sempre fui católica, sou filha de uma família católica, mas daquelas que iam à missa de vez em quando, né? Ia passear. Na verdade, assim, quando na minha infância e na minha juventude, assim, a gente falava um para o outro, vamos dar uma voltinha na missa, é isso verdade, que a gente dizia. É verdade. Então vocês já namoravam? Não. Isso na minha infância, lá na minha cidade, em Limoeiro, e ela aqui, que morava aqui em Carpina. Nós nos conhecemos aqui nessa cidade. Ah, tá, mas já há muito tempo, antes de se casar. Já. Jovens, é? Assim, na verdade, nosso casamento não durou muito tempo para acontecer, não, Léo. Quando eu cheguei aqui em Carpina, eu cheguei no dia 20 de janeiro de 89 e casei com ela no dia 20 de dezembro de 89. Puxa. O homem estava com pressa, hein, Lili? Isso aí, nesse tempo, você conta conhecer, namorar, noivar e casar. Nesse período. Muito bem. E como é que você foi parar no grupo de oração, Lili? Então, eu tenho uma amiga, né, uma amiga muito especial, Niedja, e ela me convidou e vivia sempre me convidando e eu me esquivando, fugindo, até que eu não tive mais desculpas a dar. E eu falei para a Júnior, eu estou indo para o grupo porque eu não sei mais o que dizer a Niedja. Eu vou para contentá-la. E fui e fiquei. E fui e estamos até hoje. Depois Júnior foi, depois os nossos filhos também foram e hoje nós vivemos essa realidade de renovação carismática. Agora, Lili, antes você ia por ir, você foi por ter sido convidada, mas você mesmo disse, ficou. Então, alguma coisa mudou. Quando é que você começou a ouvir a Deus, particularmente, pessoalmente? Como é que foi seus primeiros momentos, suas primeiras experiências de escuta de Deus? Há pouco tempo nós fizemos, há 2 finais de semana atrás, nós fizemos um retiro de escuta e aí eu fui descobrindo justamente essa questão de quando foi esse primeiro encontro com Deus, essa primeira escuta, esse primeiro amor. E eu penso que foi muito pela fé, né? Foi muito. Eu digo que eu sou muito afoita com Jesus, se é que ele me permite falar assim com ele, porque momentos e que eu precisei, como a gente diz aqui, pôr uma certa pressão e dizer: olha, Jesus, se é tu que estás aí, se tu és tudo isso que esse pessoal está falando, então você se manifeste. Porque eu preciso, eu sempre digo que eu sou muito São Tomé, eu preciso de algo mais palpável para crer, e eu tive essa conversa com Jesus nos primeiros momentos dessa descoberta desse amor que não passa. Então eu digo que foi muito pela fé, eu sempre testei muito Jesus e ele sempre é muito bondoso comigo. Quer dizer, foi sempre buscando um sinal. Um sinal. Eu sou a mulher dos sinais.
Eu sempre busco um sinal. Eu digo que a minha escuta tem que ser mais clara possível. Eu digo, Jesus, você precisa falar por mim sem ser por meio de parábola, porque por parábola meu entendimento é curto demais. Então, eu sempre tenho esse relacionamento de pedir sinais, de pedir mesmo milagres, prodígios, de experimentar confirmações, de experimentar essa graça. Existem, eu gosto de falar que Deus fala. A maneira de Deus falar, né, antes de tudo, é pela palavra, claro. Mas um relacionamento não é só pelo que se fala, né? Como casado, vocês sabem, a maneira que o outro chega, a maneira que o outro olha, a maneira que reage, você já sabe se aprovou, se não aprovou, como é que tá, né? É verdade. Então, a gente vai aprendendo também a ouvir a Deus de diversas formas, né? Mas eu queria saber do Júnior como é que foi para ele começar essa caminhada. Depois que ela foi, você ficou desconfiado, achou que ela endoidou, como é que foi? Não, enlouquecer não, mas assim, nunca fui muito de pressioná-la quanto à questão de estar ou não ir, né? Até certo ponto. Ela começou, disse, vou para o grupo de oração, e começou indo toda terça-feira para o grupo de oração, isso começou a tornar frequente, e eu, na minha vida corriqueira normal, porque assim também como ela, sou católico, de família católica, né, mas assim, só ia para a missa de sétimo dia se o defunto fosse muito conhecido, tá? E era essa a minha vida. E aí ela começou a ir para a igreja, tal, indo sempre toda terça-feira. E esse fato que ela aconteceu de precisar testar Jesus, num momento assim muito inicial, muito assim primário do início da fé, ela tinha acabado de entrar no grupo de oração e foi participar de um retiro de carnaval. Enquanto ela estava participando do retiro de carnaval, eu estava brincando carnaval atrás do trio elétrico, porque naquela época eu achava que só quem não morreu era quem não estava atrás do trio elétrico, tá? Então eu estava lá, brincando com os amigos, tudo, com o pessoal que eu conhecia. E ela foi para o retiro. Momentos antes do retiro, acho que uma semana antes, ou 2 semanas antes, a irmã dela apareceu com uns desmaios. E o que é que acontece? Ela foi com a irmã para o Recife, fizeram uma tomografia e apareceu um aneurisma. E o médico queria operar imediatamente, e por conta dos outros exames que ele solicitou não ter saído rápido, ele não deu para operar, então se esperou passar o carnaval. A desculpa de Deus, né? No carnaval é que ela fez esse desafio a Jesus, no momento da Santa Eucaristia, no momento da consagração, ela levantou-se para comungar e ela disse, Jesus, se és tu que estás aí presente, cura minha irmã. E aí a cura aconteceu, porque logo depois do carnaval, quando a gente voltou com o resultado dos exames, o médico pegava o exame antigo, olhava, pegava o novo, olhava e ficava assim, naquela dúvida, e perguntou, o que foi que você fez durante esses dias? Eu disse, não fiz nada, tomei os remédios que o senhor mandou tomar. Eu disse, não, mas aqueles remédios eram só paliativos. Aí a irmã dela perguntou por quê? Eu disse, não, porque o que está aqui nesse exame antigo não está mais nesse novo que a gente fez, você está curado. E aí ele solicitou que nós entregássemos os exames a ele, nós contamos a história, e esse médico solicitou que nós entregássemos os exames a ele, para que ele levasse para a faculdade, para poder mostrar aos alunos que existe uma força superior a todo o conhecimento da medicina. E aí, a segunda graça que ela conquistou do Senhor, e que ela não tinha pedido, mas por certo estava no coração dela, que aquele foi o último carnaval que eu brinquei no mundo. No próximo retiro de carnaval eu estava junto já com ela, porque eu não fazia parte do grupo de oração naquele período, mas depois desse milagre eu fui para o grupo de oração e, como ela, acabei ficando. Lili, reza por mim também, Lili. Bom, vamos entrar num retiro de carnaval agora, é só você dizer o que está precisando. Bom, me diga uma coisa, e como é que você começou a ouvir, Júnior? Bom, então ela foi me convidando para o grupo de oração, né? E aí eu sempre resistindo, tal, não vou, isso logo depois do retiro. E aí quando foi um dia, eu disse, eu vou contigo nesse grupo de oração. E quando eu cheguei lá, eu gostei sempre de música, desde os 12 anos música faz parte da minha vida, eu toco saxofone, né?
e conheço. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, eu encontrei aquela realidade que eu nunca tinha visto, né? Um ministério de música tocando, cantando, pessoal batendo palma, levantando as mãos. Eu digo, rapaz, o negócio aqui tá bom, tá animado, né? Eu digo, tá me agradando. E aí, por ali eu fiquei e tal. E naquela noite, na verdade, o que me atraiu foi aquela parte da música, porque a noite tinha sido preparada para ensinar as pessoas quais eram os passos da Santa Missa. Eu, como não conhecia nada, entendeu? Achei aquilo muito chato, Sim. muito cabuloso. Entendeu? Tanto é que quando eu saí da igreja, eu disse, olha, nunca mais me chame para esse negócio que eu não boto mais os pés aqui. Que negócio chato, que negócio cabuloso. E aí eu fui embora. Só que como ela, eu já tinha sido fisgado. Na terça-feira seguinte comecei aí, e aí, logo depois disso, Laércio, aconteceu um fato muito, assim, curioso. É, eu comecei a encontrar as pessoas no grupo de oração e via falar no coordenador estadual da renovação, e via falar no coordenador diocesano, e assim, no meu coração, eu tinha um desejo de conhecer essas pessoas, pessoas da caminhada, tá? E aí, o que é que aconteceu? Houve uma reunião aqui em Carpina para discernir quem seria o novo coordenador diocesano. E eu louco de curiosidade para saber o que era que acontecia nessas reuniões. E aí, eu fui falar com a coordenadora do grupo, ela disse, não, a reunião é somente para os coordenadores, não pode participar mais ninguém e tal. Tá bom. Aí foi feita uma primeira reunião, e aí depois disso não aconteceu a eleição, foi só um informe, e aí marcaram a eleição. E quando marcaram a eleição, disseram, olha, se você quiser, tiver alguém no grupo que queira participar da reunião, que esteja com esse desejo, o coordenador pode escolher e pode trazer a pessoa. Aí pronto, quando ela chegou, fez o comunicado no grupo, eu digo, pronto, é minha hora. Eu digo, sou eu, levantei a mão e digo, eu quero ir. E estava eu maravilhado, aquelas pregações lá durante o retiro de final de semana, estava eu lá. Quando foi na hora da eleição, aí vamos colocar os nomes dos candidatos, né? E eu lá, de braço cruzado, não conhecia ninguém sentado. De repente, o irmão disse lá, Júnior. Aí eu olhei de lado assim, aí perguntaram, quem é Júnior? Aí o rapaz se levantou, esse rapaz era de uma cidade chamada, depois de Surubim, na cidade de Jorge, que hoje é fundador da comunidade Cairóis, Jorjão da comunidade Cairóis. Depois eu lembro o nome da cidade. Próximo a Surubim é a cidade dele. Aí ele disse, é aquele rapaz que está sentado ali. Aí eu disse, eu? Aí ele disse, sim. Eu disse, tu tá louca? Aí começou aquilo, a coordenadora me chamou e disse, olha, deixe, porque se for de Deus, vai acontecer. Se não, não acontece nada. E não é que eu fui eleito coordenador diocesano, meu irmão. Sem nunca ter coordenado nenhum ministério dentro do grupo. Essas coisas que como você dizia a mim, aquele tal de Jesus Cristo, né? Tem essas loucuras, né? Aí, quanto tempo você perguntou? Quanto tempo de caminhada? Depois da coordenação? Não, quando você começou a caminhar, quanto tempo levou para você ser? Há quanto tempo de caminhada para eu ser eleito coordenador? Você começou aí no grupo. Quanto tempo levou para você ser eleito? Menos de um ano. Menos de um ano aconteceu o chamado, e eu acredito não, nem próximo a um ano, eu acho que 8 meses de caminhada. E aí eu fui eleito e aí comecei a buscar essa escuta. E aí eu vou te responder a pergunta agora, né? Que a primeira palavra que me foi me dada quando rezaram por mim foi eu até deixei ela separada porque eu vinha rezando e perguntando ao Senhor o que era que eu poderia trazer, e ele me lembrou dessa primeira palavra que foi quando começou a nortear a minha escuta, que é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz, dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Essa foi a primeira experiência de escuta. Eu ouvi Deus falar e dizer: o meu espírito está sobre ti, meu filho. E aí essa palavra foi me acompanhando. Agora, Deus tem também, a gente já com vários vídeos publicados, acho que a gente pode falar um pouquinho
da pedagogia de Deus, né? Porque a sua história, Júnior, você é um líder, você é comerciante, você é uma pessoa de frente. Talvez se Deus não usasse esse caminho, talvez você tinha escapulido, não tinha, não? É verdade. É verdade, ele bem sabe. Ele começou me atraindo através da música, que era o que eu gostava, que eu era músico, né? Músico do mundo, tocava em banda, tudo. E aí, o que é que acontece? Encontrou essa abertura no meu coração, encontrou essa porta aberta, foi por aí que ele entrou. Agora, então vamos lá. Lili, hoje como é que você escuta Deus? Ou melhor, você escuta Deus? Hoje eu tenho para mim um pensamento de que escutar Deus é todos os dias. Escutar Deus no trabalho, nas pessoas que nós encontramos, na oração também, né, nesse direcionamento, no silêncio. Eu penso que Deus se revela a todo instante, é só a gente prestar atenção. Nós é que estamos atarefados demais, nós é que estamos cansados demais, nós é que estamos muitas vezes com preguiça demais, mas Deus se manifesta e fala o tempo todo através de tudo que Ele criou, né? De forma visível e de forma invisível. Então, você ainda pede confirmação? Claro que sim. Claro, porque assim, esse é o meu, é a minha forma de se relacionar com Jesus de uma forma muito clara, de quando tô triste, olha Jesus, eu tô triste, quando eu tô com raiva, olha, eu tô com raiva, é contigo agora, eu não aguento mais, resolve, porque para mim já basta, e você diz, e aí eu falo muito claro para ele, eu disse, olha, por causa de você eu não acredito mais em horóscopo, por causa de você eu não acredito mais em adivinhação, em cartomante, eu só acredito em você. Então, vamos agir. É esse relacionamento que eu tenho com Jesus e eu penso que cada um tem seu jeito próprio de ser e de viver essa fé e esse amor. Do jeito que você fala, tem momentos de caminhada normal, dias mais serenos, a gente ouve aqui alguma coisa, outra coisa ali, mas nesse galeio da vida, chega a hora de passar por um funilzinho e a gente tem que chegar mais junto na conversa. Tem, bora Jesus, vamos que o negócio tá apertado e eu preciso, né? Eu converso com Deus sempre pondo essa questão da fé. Eu sempre converso com Ele dizendo, olha, não olha os meus pecados, mas a fé das pessoas que me pedem oração, a fé dos meus filhos, aquela oração mesmo eucarística, a fé que move a igreja. Então, não olha muito os meus pecados, não olha muito a minha condição, Jesus, mas olha aquelas pessoas que se espelham, que buscam em nós uma força que acha que a gente tem da gente, mas que é uma força de Deus. E você, Júnior, como é que você escuta Jesus hoje? Assim como ela também, Lécio, eu aprendi a escutar Jesus em tudo, em todos os sinais. Lili disse que pede sinais. Eu vejo sinais em tudo. Eu não costumo pedir sinais a ele, embora peça a ele também, por me considerar tardo de entendimento, como ele mesmo diz, que ele não fale muito em parábolas, que ele seja direto. Mas, assim, eu vejo sinais em tudo. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de compreender para a minha vida e para a nossa vida a vontade de Deus. Ele fala com muita facilidade comigo. Outro dia teve até uma afilhada minha que ficou um pouco, assim, nervosa comigo, com raiva, porque a gente tinha viajado e ela engravidou nesse período que a gente viajou, teve a confirmação da gravidez, e ela escondeu de todo mundo que estava grávida, e esperou a gente voltar de viagem, porque assim tem um amor muito grande por nós, e disse, não, a primeira pessoa que vai saber é meu padrinho e minha madrinha. E aí a gente voltou de viagem, no dia que a gente chegou, ela ligou, vocês já chegaram? Já chegamos. Eu posso ir aí conversar com vocês? Pode. Quando ela entrou aqui em casa, o senhor disse, ela está grávida. Aí eu disse, eita, veio trazer a boa notícia. Aí ela parou, fez aquela cara de espanto, disse, que notícia? Eu disse que tem um neném aí dentro. Ela disse, eu não acredito não, padrinho.
quem foi que lhe disse isso? Deus foi quem me disse agora. E ela ficou nervosa, com raiva mesmo. Então, assim, comigo eu tenho esse canal me parece que é bem aberto, lá. Eu escuto Deus falar bem, às vezes ao coração, às vezes eu escuto a voz dele falando comigo, como às vezes quando eu não escuto nem a voz, nem escuto no coração, eu recorro à palavra. Senhor, eu preciso de uma resposta, e aí entra também a oração, além da oração contínua, uma oração mais contrita, uma oração mais parada, para que eu possa pegar a palavra e ele possa me dar a resposta, confirmando através da sua palavra. É assim. Uma esposa dessa que pede os sinais e recebe, e um marido desse que escuta toda hora Jesus com tanta facilidade, quer dizer, vocês não têm problemas. Não. Aí é que vem assim, a misericórdia do Senhor, né? Em não olhar para os nossos pecados. Porque, Laércio, eu preciso confessar a você e aos irmãos que vão ver esse vídeo, e assim, confesso com muito gosto, porque o que eu vou dizer aqui a vocês não se trata de olhar para algo negativo, mas olhar justamente para a grandiosidade da misericórdia de Deus que age na vida dos pecadores. Apesar de 17 anos de caminhada na renovação carismática católica, em um período da minha vida eu cometi um erro muito grave, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo um homem de oração, mesmo estando na renovação carismática católica, eu me envolvi com outra mulher. E esse caso ficou tão sério, Les, que eu cheguei a abandonar minha casa, minha esposa e meus filhos. Esse período passou, foram 9 meses, desde que começou até o período que eu voltei para casa, porque Deus me trouxe de volta para casa. Porque naquele período eu considero que estava cego. Geralmente, quando eu prego, quando a gente vai dar o testemunho, eu digo que eu posso dizer que eu sei o que é que São Paulo passou. Eu sei o que é escutar Deus falar e dizer, Senhor, quem és? Né? Eu sei o que é não conseguir enxergar, eu sei o que é estar cego. Por isso tenho muita compaixão dos irmãos que estão nesse caminho, que enveredaram por aí, e digo assim, com muita propriedade, se você está escutando, meu irmão, e você está nesse caminho, saia. Porque esse caminho da prostituição, esse caminho da traição, eu já fui nele até o fim e já voltei. E eu sei o que é que se encontra lá, e eu sei como se volta ferido de lá. Em que momento aconteceu isso? Você tinha quanto tempo de caminhada? Eu tinha aí, eu acho não, 14 anos de caminhada. Fazem 3 anos que isso ocorreu. E nesse tempo, então, um tempo já de caminhada bom, você já tinha sido coordenador, você já estava caminhando. O que você percebe, se você fosse colocar hoje como um sintoma? Porque a maioria, ainda ontem, esses dias eu estava, ontem, é que a gravação vai ao ar, não nos dias exatos que a gente grava, né? Mas ainda ontem eu estava numa noite de louvor numa casa de recuperação e de dependentes químicos, e o fundador me falou com tristeza que um amigo dele voltou para o vício, depois de 29 anos de caminhada. Né? E aí ele dizia, quem tem a dependência nunca está curado. E a maior dificuldade é entender que nunca mais você vai ser curado. Né? Isso tem que ser uma marca muito forte para a pessoa nunca mais cair. Então ele me deu um sintoma interessante. Você percebe um sintoma? Você percebe... Como é que desconectou? A desconexão aconteceu da minha parte. A partir do momento que eu deixei de olhar para ele, a partir do momento que eu deixei de me dirigir a ele, achando que as coisas poderiam acontecer por mim sem ele. Esquecendo que ele é a videira e nós somos os ramos. Você relaxou? Relaxei. Relaxei na oração, relaxei no que eu precisava fazer. Eu já estava indo para os encontros, e aí, como animador, assim, bastante requisitado para animar encontro, eu achava que poderia chegar nos encontros e fazer com aquela técnica que eu tinha aprendido, com a voz que eu tinha, com os irmãos que eu conhecia, comigo mesmo. Um costume. Isso, um costume.
Foi por aí, eu acho, que o inimigo encontrou também uma porta aberta, porque no começo eu disse a você que Deus encontrou para mim uma porta aberta através da música, para me conquistar. E às vezes nós deixamos portas abertas, mas não é só Deus que entra. Quer dizer, você se tornou autônomo, Isso, autossuficiente. isso Você mesmo, podia fazer. orgulhoso mesmo. Quero dizer isso. O orgulho de ir lá e fazer e acontecer, e os elogios, escutar os elogios e achar, e também, Laércio, aí vai começando a acontecer outras coisas, por conta da missão também, que é assim, algumas coisas que a gente vai percebendo, nós estávamos também muito separados, até por conta da própria missão. Hoje, aonde as pessoas nos chamam para pregar, nós só vamos juntos. Quando convida Júnior, Lili vai. Quando convida Lili, Júnior vai. Porque eu naquela não época. Convidei a Lili para o vídeo, não, viu, gente? É uma prova, né? Quando você me mandou o WhatsApp, eu disse: a Lili vai estar comigo, tá ok? Né? E aí o que é que acontece? Essa questão da missão, muitos e muitos anos seguidos, começaram a acontecer de nós passarmos finais de semana, meses seguidos, sem estarmos juntos. Eu estava num lugar, ele estava em outro. Até porque, Lécio, na época que isso aconteceu, eu estava na coordenação diocesana. Ah, é. E aí estava sobrecarregada, né? Coordenando diocese, você conhece a nossa diocese, você conheceu parte da nossa diocese. Então, é uma extensão territorial muito grande, né? São muitas paróquias. Graças a Deus, em quase todas as paróquias tem grupo de oração. Então, eu estava nesse serviço e aí nós estávamos distantes. E aí eu não quero colocar a culpa em Deus, em nada que Deus fez, porque o erro não está na renovação, o erro não está em ser coordenador, o erro não está em Deus ter me chamado, o erro está em eu escutar, eu não entender aquilo que eu escutei, que é uma coisa muito grave. Antes de eu perguntar para a Lili, então eu queria te perguntar, qual é a grande lição? Eu vou já me antecipar, falar como eu estou vendo, que é para ter mais um aspecto para quem nos assiste, né? O que eu vejo é que nós precisamos da cruz, né? Eu aprendi na caminhada que a humilhação é que nos torna mais humildes, né? Então, não adianta ir só, parece que tem uma hora que tem que levar uma rasteira. Mas, para você, qual é a grande lição nisso tudo? Dentro desse aspecto que eu falo, né? O aprendizado, qual foi? O aprendizado é de ter percebido que mesmo Deus falando, às vezes eu não ouço o que ele está dizendo, eu ouço o que eu quero ouvir. Porque nesse meio tempo, Laércio, a palavra nunca esteve longe de mim. E assim, uma das características de mim, quando eu estava cego, era que muitas vezes, no meio daquele pecado, eu pegava a palavra para rezar. E eu encontrava, Laércio, justificativa na palavra para me manter na situação. Eram os meus ouvidos que estavam distorcidos, que estavam adulterados, meus ouvidos estavam. Entendeu? Então, a lição que eu tiro de tudo isso é prestar bem atenção. Você, né, manipulava a resposta. Isso, manipulava a resposta. Olha aqui, tá vendo? Estou no caminho certo, só que a verdade não se esconde. Não se pode colocar uma luz embaixo de uma cama, né? Não se pode colocar uma luz embaixo de um alqueire. Pelo contrário, acende-se ela, coloca no lugar mais alto da casa. A verdade, ela não engana. Entendeu? Então, a grande lição que eu tiro é isso, de ter bastante cuidado entre discernir a minha voz, a voz do inimigo que nos tenta a todo momento e a voz de Deus, que é quem nos salva a cada instante. Uma coisa que eu não quero esquecer é que eu não quero apenas colocar a culpa na situação apenas de ter me afastado, como eu disse antes. Não, logicamente teve o meu pecado. Teve a minha concupiscência, teve a minha inclinação, teve o meu desejo de cometer aquele pecado. Isso ninguém pode ser tolo, né? Mas como você disse, existe aquele motivo, existe aquela brecha inicial onde tudo isso explode. Porque assim, eu nunca fui essa pessoa, Lécio. Eu fui uma pessoa que, assim, mesmo vivendo no meio de irmãos, porque tenho 8 irmãos, 2 mulheres e 5 homens, e meus irmãos sempre tiveram muitas namoradas. Comigo nunca foi assim. Eu sempre procurei mais viver a retidão.
quando eu era mais jovem, que ia na missa, e mesmo assim, eu dizia, não, Senhor, eu quero arrumar uma pessoa com quem eu possa casar, mesmo não estando na renovação, e eu quero, assim, construir com ela, eu quero ter uma família, era isso que eu pensava. E esses 14 anos que eu passei na renovação carismática, não foi simplesmente livre de tentação, pelo contrário, foi vencendo todas as tentações que apareciam. E eu acho que foi por isso que eu achei-me forte demais e que não cairia jamais. Esqueci que eu podia cair. Ok, vamos até a Santa Lili. E aí, Santa Lili? Como é que foi? O que você fez com Jesus nessa etapa? Foi muita briga. Foi, assim, inconformada com Jesus. Foi uma experiência, assim, terrível. Não é? Eu digo, eu já vivi muita coisa difícil A fome mesmo. ela já viveu, né? O não ter dinheiro ela já viveu, né? A pobreza material que eu digo já viveu, de não ter nada, de ter que eu não sei como é que chama lá, aqui tem uma frutinha que a gente chama de castanhola, né? Eu não sei como é que chama aí, não sei se tem essa fruta por aí, mas uma frutinha bem pequenininha que tem pouca carne e é mais um coco bem duro, mas tem uma carninha. Muitas vezes a mãe de Lili teve que catar pelo chão as castanholas que caía, porque era o único alimento que conseguia para os filhos. E aí, quando ela diz que realmente passou por muita coisa, passou mesmo. Lili, para sobreviver, com quantos anos de idade era do jogo do bicho? Porque Lili, para quem não sabe, era do jogo do bicho, viu? Contrabando. É contrabando. Contrabandista. Quantos anos, meu irmão? 10 anos. 10 anos de idade, a única fonte de renda que a mãe dela encontrava era criar porcos. E ela, com 10 anos de idade, colocava uma banca de bicho na rua e ela ficava sentada lá, passando o jogo do bicho, porque era a única fonte de renda. Deixa eu dizer que aqui em Pernambuco o jogo do bicho é legalizado, tá? Tem esse detalhe. Então, sim, assim, mas Lécio, voltando. Quando ela fala dessa briga e dizendo que já passou por muita coisa, é disso a coisas mais sérias, né? Porque é preciso deixar bem claro, talvez uma, duas, três, quatro, cinco posturas. Porque eu já encontrei de tudo. Eu já encontrei senhoras que ficaram também muito indignadas e inconformadas. E nem por isso a coisa voltou atrás. Eu já encontrei senhoras que se conformaram e aceitaram e dizem: é assim mesmo, homem é assim mesmo. E nunca mais correram atrás. Então, quando você fala inconformada, para mim eu já esperava, mas ok. Ajuda quem está nos vendo a ter uma atitude, duas, três. Aí desenrola esse novelo. Quantas atitudes dentro da sua inconformação? Explica para nós. Então, como eu disse, eu já vivi muita coisa difícil, inclusive dentro do próprio matrimônio, porque é uma adaptação. E nós casamos muito novos, ele tinha 19 anos, eu tinha 17 anos, então foi toda uma adaptação, tudo. Mas eu me vi perdida. Porque, como ele falou, tudo durou 9 meses, mas 4 meses foi sem que eu soubesse. Depois ele conversou comigo, mas dizendo assim que não sabia. Mas quando ele me chamou para conversar, eu sempre digo a ele assim, eu esperava que ele fosse me dizer qualquer coisa, que estava com câncer, que a minha mãe estivesse com câncer, que alguém tivesse morrido, qualquer coisa, menos o que eu escutei, que foi ele dizer que não sabia se me amava mais. E depois dessa conversa, ele ainda ficou um mês em casa, naquele clima muito tenso, né, de eu tentando entender o que estava acontecendo e ele já sabendo o que estava acontecendo, mas não me dizia. E depois ele saiu mesmo de casa no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia de Nossa Senhora Aparecida. 12. E aí vem a minha inconformidade ainda com os céus. Aí era que eu brigava mesmo com os céus. Como é que era a sua oração? A minha oração. Primeiro era só lágrima. Né? Passou por um estágio que a minha oração era só lágrima. Eu achava. Oração das boas. Eu achava que tudo tinha acabado. Porque
eu tinha vivido mais tempo com ele do que com meus pais, já que nós, na época, estávamos com 23 anos de casado. Tudo que eu tinha construído, tudo que você imaginar que foi a primeira vez, foi com ele. Desde ir a um restaurante, desde de tomar um sorvete fora, desde tudo, né, foi com ele. Então, assim, eu me vi perdida, mas de repente veio aquilo, a fé, né? E aí começou a minha conversinha com Jesus. E eu digo assim, que como Santa Teresinha diz que alegria, meu irmão, céu na terra encontrei, eu digo que eu encontrei o inferno. Eu vivi o inferno em 4 meses, né? Foi muito difícil. Eu digo que eu vivi a palavra, e aí eu vivi a palavra de Deus, porque... E por que que você rezava? Por que Já eu estava no rezava? inferno, já tinha acabado, já estava triste, já estava acabada. Acabou. Por que continuou? Porque valia a pena. Por Né? quê? Porque eu olhava e eu via que não era o meu Júnior. Não aquele meu Júnior. Se eu me emocionar, tudo bem, tá? Tá valendo. Não aquele Júnior que não deixava uma lágrima correr nos meus olhos. Não aquele Júnior assim que eu nunca fui a um dentista sozinho, eu nunca fui a um médico sozinha. Eu sempre tive assim a proteção, o cuidado, e de repente eu me vi chorando e eu cheguei a essa conclusão: não é o meu Júnior. Primeiro a fé, a palavra, depois o meu próprio conhecimento, né? Porque você sabe que eu sou psicóloga e eu sei que chega uma idade que o homem meio que vive uma segunda adolescência. Isso aí também contou, ajudou, mas o primeiro foi: eu quero minha família, eu quero o meu marido, e era assim que eu falava com Deus. Quando você fala de fé, surgiu uma fé, surgiu uma convicção? A princípio, não. A princípio, Essa fé que você fala é o quê? é, Depois veio a fé. O que é isso que você disse dessa maneira? eu vivi um momento de deserto de fé, não é? De não acreditar, de briga com Jesus, a ponto de pegar todas as minhas camisas de encontro, de igreja, o terço, a Bíblia, e jogar, né? Jogar, gritar dentro do meu quarto. O nosso quarto passou a ser a minha igreja, porque era um misto de desespero com vergonha. Eu tive muita vergonha, porque para mim eu tinha falhado como mulher, como esposa. Eu tinha medo de sair, das pessoas olharem para mim. Eu me sentia humilhada. Então, assim, foi uma enxurrada de sentimentos. Mas essa fé de dizer assim, vale a pena e eu vou, veio dessa escuta do Senhor. Porque cada palavra que vinha, e como eu estava dizendo, eu vivi do Gênesis ao Apocalipse em 4 meses. Mas uma outra pergunta. O Júnior falou que Deus continuou falando. E com você, Deus continuou falando, então? Sempre. Só que muito momento de muita lágrima, de muita dor, eu não ouvia. Não é? Eu não posso deixar de dizer isso. Para que as pessoas... Você ousaria dizer que nunca foi abandonado? Hoje eu digo. Hoje eu digo com toda a convicção de que naquela situação Deus estava comigo. E eu lembro assim, Lécio, um momento muito forte onde eu disse, eu vou desistir. Eu não aguento mais essa situação. E eu joguei minha Bíblia fora. E eu joguei o terço fora e chorei muito, muito, e daqui a pouco as minhas lágrimas já eram de arrependimento por ter feito aquilo, e peguei de volta e eu ouvi Deus, porque aí eu dizia, Jesus, eu estou vivendo um inferno. E aí eu voltei a ouvir Deus, porque Jesus falava
claramente, como se eu estivesse escutando agora. Ô filha, você não está no inferno. Quem está no inferno é o meu filho. E aquilo foi tão forte para mim que dali eu disse, meu Deus, e o que é que eu faço? Ele disse, só tem uma pessoa para ir buscar ele lá, é você. Você vai comigo? E eu disse, vou. E aí eu levantei com uma força que nós conhecemos, com a força do Espírito Santo. E eu disse, e aí, Jesus, quais são os passos? O que é que eu vou fazer hoje para ir até o inferno buscar o meu marido? Porque eu quero. E fui. Era um farrapo de gente, não é? E tinha que continuar trabalhando, e tinha que continuar sendo mãe. E aqui eu deixo assim a minha gratidão a Deus pelos meus filhos que se levantaram sendo suporte para mim. E eu fui e disse, vou buscar oração. Eu tenho que ouvir Deus. E aí eu recorri justamente... Aí você, então, a sua reação foi ir buscar oração, foi isso? Ir buscar oração. Eu fui aonde? Eu fui na comunidade Pai das Misericórdias. Eu liguei naquele momento de dor, naquele momento de desespero, era noite, era tarde da noite, porque eu nem comia, nem dormia mais, era só chorar. E já era tarde, eu penso que perto de meia-noite, e eu liguei para Ana Cláudia, que é a fundadora, eu disse, eu quero oração, eu preciso, e eu urrava, né? E ela disse, minha irmã, você quer quando? Eu digo, eu quero agora. Ela disse, vem embora, porque é uma outra cidade. Mas aí eu tinha chorado demais, e aí eu estava com o olho muito deformado, inchado, e era tarde para eu ir dirigindo. Eu disse, quando amanhecer o dia eu vou. E fui. E aí Deus começou a dar passos comigo, e nós fomos mesmo até o inferno e venceu o leão da tribo de Judá. Ok. Eu pedi para o Júnior, ele deu para a gente um sintoma do que ele viu, né? Agora vamos pegar um sintoma do lado bom, o sintoma da reação. Então, o que você vê que deu certo? O que você vê que de fato funcionou? Lácio, o que realmente funcionou foi ela não desistir, né? Porque eu penso hoje, eu fico vendo, me olhando naquela situação e vendo que eu estava perdido, vendo que eu estava condenado, buscando a minha condenação, vendo que eu tinha perdido o céu. Se ela tivesse desistido de mim, se ela tivesse aceitado os conselhos de você é muito jovem, você não precisa dele. Teve muitos conselhos? Muitos conselhos. Conselhos e pretendentes que ligavam para ela, entendeu como é, dizendo tal, e ela dizia, eu sou uma mulher casada, por favor. Se ela tivesse cedido a tudo isso, eu estaria perdido. É preciso que as pessoas saibam que, como você falou, não é possível desistir de um drogado. Se desistir dele é a mesma coisa de entregar a perdição. Não se pode desistir de um prostituto, não se pode desistir de um pecador. Não se pode desistir de um pecador, porque a lição boa, como você está perguntando, o fato positivo está justamente isso, na desistência, porque movida pelo Espírito, Laércio, nada comovia essa mulher. Essa mulher continuava ligando para mim sempre, dizendo como você está hoje, está tudo bem com você, não? Fazendo como se nada tivesse acontecido. Os meus filhos, Laércio, todas as pessoas diziam, rapaz, vocês estão cegos, vocês estão loucos, ele está morando em tal lugar, com outra mulher, assim, fulana, e isso, e aquilo outro, tal. E todos eles, meus 2 filhos e ela, levantavam a mão e dizia, ele não tem motivo para mentir para nós. Enquanto ele não nos disser, nós não acreditamos.
Pode quem quiser vir dizer. Inclusive, houve uma noite em que um casal esteve aqui nessa sala onde nós estamos conversando, procurou Lili e disseram, nós viemos conversar com você. Aí entraram, chegaram, com toda a boa intenção possível, né? Eu acredito nisso. Disse, olha, a gente veio conversar com você porque a gente ama muito você e a gente não quer que você seja mais enganada. Olha, Júnior realmente está com outra mulher. E aí contaram toda a história para ele. E eu vou dizer uma coisa a você, esse negócio de igreja, isso é tudo mentira. Esse negócio de perdão, isso é tudo mentira. Deixe de ser tola. Amanhã eu vou trazer um advogado aqui. Você vai tirar tudo que ele tem. Deixe ele sem nada. Deixe de ser boba. Ela escutou tudo aquilo, olhou para o casal e disse, ele só está com uma mulher? Aí eles disseram, olharam para ela assim, espantados, e disseram, eu quero dizer uma coisa a vocês, disse ela, ele pode estar com 10 mulheres. No dia que ele quiser voltar, a porta está aberta para ele, porque ele é meu esposo, ele é meu marido. E assim foi justamente essa prática, essa força do Espírito Santo. Lili, ô louca, e para você, qual foi o que é que funcionou? Essa é a visão dele, e a sua? Funcionou o amor, né? O amor que talvez fique um pouco escondido depois de tantos anos de casado, né? Funcionou que, como eu disse, a palavra do Senhor mesmo, e aí o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não é? Então, amor, eu descobri ali o quanto eu amava. Eu descobri o quanto ele era importante para mim, não que eu não soubesse, mas que estava acostumado. A vida a gente já estava acostumada. E ali eu descobri que era uma parte importante de mim, sabe? Era uma parte que não dava para viver sem. E que valia a pena esperar. Valia a pena, tanto é que essa palavra espera é muito forte na minha vida, porque todo mundo que rezava por mim dizia, espera, o Senhor está mandando esperar. E chegou um determinado momento que meu telefone tocava, chegava uma mensagem e dizia espera. E eu digo, eu vou jogar esse telefone fora, porque eu não aguento mais ouvir esse espera. Todo mundo que rezava dizia espera. E o que eu posso dizer para uma pessoa que esteja vivendo uma situação, para uma mulher? Eu sempre, quando a gente tem testemunho, eu digo, eu não quero que olhem para mim como uma super mulher, como, oh, não. Eu quero que olhem para mim como uma mulher que acreditou na força do Espírito Santo. Eu quero que olhem para mim como uma mulher que só conseguiu porque se revestiu dessa força do Espírito Santo. Porque, Laércio, sem o Espírito Santo, não tem quem suporte uma situação dessa. A Glória diz a mesma coisa quanto ao câncer, né? A gente não improvisa quando chega a situação, né? Quem tem, tem. Uhum. É verdade. Nós vamos para... Já daqui a pouco, 50 minutos já nesse bate-papo, e tem mais que gravar outro dia. Um outro capítulo, gente, que eles perderam tudo. Eles foram é verdade. falência. Porque, assim, às vezes contar em 50 minutos é muito fácil, né? Mas vai viver os 9 meses que você vai ver que realmente foi um parto. Assim, falando dessa força do Espírito Santo, Léo, só para não esquecer, é uma coisa que eu gostaria, para você ver, tamanha é a força do Espírito Santo que suporta todas as coisas, e suporta não é assim, eu vou aguentar. Não, não é isso, é suporta vencendo. Quando foi num dia 2 de janeiro, no meio de um desses anos, que eu ainda não tinha voltado para casa, eu resolvi dizer a ela que já não dava mais para esconder, né? Então eu resolvi dizer a ela. E eu cheguei para ela cheio de razão, cheio de mim, cheio de verdade, né? E disse para ela, eu não disse a você que quando eu tivesse com outra pessoa, eu mesmo contaria a você? E ela ficou olhando para mim assim, eu disse, pronto, pode considerar que a partir de hoje eu estou com outra pessoa. Só que eu já estava há muito tempo, tá? Quem está cego no pecado, ele mente com uma facilidade muito grande. E, Laércio, eu vi essa mulher sentada no birô, no local onde nós trabalhamos.
Ela olhou para mim assim, levantou os olhos, respirou fundo, balançou a cabeça, disse, apontou o dedo para mim e disse, pode ir, vá em paz. Porque isso que você está vivendo é uma aventura. Vá viver a sua aventura. No dia que você quiser, você pode voltar. Eu sou sua esposa até o último dia da minha vida. Ninguém toca em mim. Eu vou lhe esperar até o último dia da minha vida. Foi isso que eu escutei dela. E ali, Laércio, eu que conhecia o Espírito, que tinha uma caminhada com o Espírito, era inegável que aquilo é uma coisa sobre-humana, né? Aquilo é uma coisa fora do comum. Foi a Né? partir da solidez interior que ela se firmou. Isso mesmo. Foi uma voz interior que falou e me atingiu. E me atingiu. Então, assim, nada demovia ela. E como eu disse a você, não era assim, não, eu estou suportando, estou aguentando aqui caída. Não, caída não, ela estava de pé, firme. Assim, com aquela fé de que o passo que ela estava dando, que a palavra que ela estava dando, apesar de mais absurda possível, ia dar uma resposta positiva. Vocês dois estão passando para a gente uma caminhada de uma vivência de escuta, de busca, de encontrando respostas e passando por dificuldades muito concreta, muito do dia a dia, muito de quem vive um dia de cada vez e enfrenta uma situação de cada vez de uma maneira muito palpável, muito prática. Pronto. O que você diria, Júnior? Depois a Lili fala, o que você diria para quem ainda não tem essa prática? Porque enquanto vocês dois agora, no final, eu estava pensando, e se não tivesse essa escuta? E se eu não estivesse escutando nada? E se eu não ouvisse nada? Eu penso que não sei, eu vou arriscar dizer que o barco ia ficar à deriva. Né? Eu acredito que sim. Mas aí eu vou dizer para você, qual é a grande dica para as pessoas? Porque ainda entre outras coisas, a vida não é perfeita, nada é perfeito. A gente tem um sonho, uma imaginação fértil, a gente quer um céu aqui na terra, um paraíso. E a vida não é assim. Então, diz você, Júnior, depois ele diz, qual é a grande indicação? Como é que você diria para alguém que ainda não pratica isso? Independente, Laércio, da prática, e eu espero que você que nos vê agora, você possa compreender isso, meu irmão, que mesmo que você não saiba, você precisa de Deus. E o conselho que eu quero te dar é que você o busque enquanto ele se deixa encontrar, que você o busque agora, enquanto você ainda não tem algo tão sério acontecendo na sua vida. Está aqui experimentado um casal que passou por uma dor para poder aprender isso. O que eu quero dizer é que todos precisam de Deus. O que acredita precisa de Deus, mas o que não acredita também precisa de Deus. O que ouve precisa de Deus. O que não ouve também precisa de Deus. Não existe um ser humano na face da terra que esteja livre da presença de Deus em sua vida. Portanto, busquemos caminhar com Ele, porque a caminhada assim fica mais fácil. Lili. O que eu diria é que é uma coisa que eu sempre digo para quem me procura e que eu tenho experimentado também, é que em qualquer situação Deus se faz presente. Mesmo nas mais absurdas, nas mais doídas, nas mais escuras, Ele se faz presente e se a gente procurar, a gente vai encontrar. Eu aprendi isso também com câncer, com tantas coisas. O Salmo 22 eu nunca tinha... Eu tinha ouvido, mas não tinha escutado, né? Ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, estás comigo. Só depois que foi aí que eu estive. Foi aí. A gente olha, vocês olham para trás e vê a sombra dele lá? Você não percebe a presença de Deus, mas Ele está. Eu digo que Ele está em qualquer situação. Então, qual é a dica? Procura Deus. Ele está na lágrima, Ele está na morte, Ele está na dor. Ele está, porque Ele é Senhor absoluto
do céu, da terra e dos infernos. Amém. Então ele reina. Deus reina. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta concreta, então. Procurar a Deus, essa convivência, vamos voltar, acho que no início da conversa, né? Essa convivência, então, ela pode ser, pelos vários vídeos que todo mundo está assistindo, muito particular, do jeito que se procura. O Fausto é de um jeito e a Lili é de outro jeito. O Fausto vive uma caminhada de uma forma, ele vive outra caminhada de outra forma, e os dois lidando com o mesmo Deus, né? Essa caminhada a gente pode simplificar e ser bem prático, né? Como é que vocês diriam para o dia a dia de cada um? Porque cada um é diferente, né? Tem gente numa capital e tem gente em Carpina, tem gente no sertão e tem gente que só trabalha, sei lá, de motorista de metrô. Então, tem gente que lida com multidão e tem gente que lida com um sossego danado, né? Fala. Eu acredito, Laércio, que assim, as coisas são bem simples porque nós fomos criados por Ele e para Ele, né? Então, nós já viemos prontos para viver essa realidade. Tudo mais que se acrescenta, que nos afasta disso, somos nós mesmos que acrescentamos ou que damos brecha para que isso entre em nossa vida. Buscar a Deus e viver a Deus é algo tão simples como respirar. Eu considero como algo automático, né? É um sistema do nosso organismo, por exemplo. Nosso organismo é composto de alguns sistemas que são autônomos. A respiração é uma delas, né? Você não pensa, eu vou respirar. Não, o organismo respira porque você precisa para viver. Assim também, a convivência com Deus é como acordar pela manhã e ter no seu pensamento Ele como o primeiro pensamento do dia. É a cada momento, em tudo que você vai fazer, levantou, está escovando os dentes, ora em língua, irmão. No pensamento, porque não dá para orar em línguas com a escova na boca, não é isso? Mas está viajando num ônibus, se você gosta de orações devocionais, reza teu texto. Se você está caminhando, se você vê o sol, se você vê uma planta, se você vê um pássaro, o que você vê, louva a Deus por todas as coisas. É se aproximando dessa realidade que você pode ter Deus na sua vida, né? Porque fugindo dessa realidade não tem como encontrá-lo, né? Você vai passar por um caminho muito longo, você vai passar talvez 40 anos no deserto, né, girando no mesmo lugar para poder encontrar a terra que mana leite e mel. É necessário voltar-se para ele. É simples. É simples. Ele se deixa encontrar, né? Existe algo mais fácil, porque assim, quando você diz, vamos procurar uma agulha que está perdida, a agulha está perdida, ela não quer se encontrar, ela não vai fazer esforço nenhum para ser encontrada, ela está lá no lugar dela, é você que tem que fazer todo esforço. A palavra diz que Deus se deixa encontrar. Era como se ele estivesse gritando, ou então acenando, né? Você passando, oi, eu estou aqui. Não sejamos cegos como os discípulos de Emaús, que caminharam com ele e não enxergaram. Lili! É muito prático, né? Eu primeiro guardo tudo que eu vou escutando e depois a gente vai, a teoria, e depois a gente vai trazendo a prática. Certa vez eu ouvi uma pregação de Padre Jonas e que isso mexe muito com a fé. Ele dizia que a fé era um exercício que a gente tem que praticar. Então, se você quer exercitar a fé, você tem que pedir. Porque quando você pede e tem um pedido realizado por Deus, uma intervenção de Deus, consequentemente, a sua fé vai aumentar. Então, pedir, né? Olhar para Ele como aquele que tudo pode, né? Olhar para Ele como aquele que está atento aos nossos clamores, que não sou eu quem digo, mas é a palavra de Deus. Ele se inclina para ouvir os nossos clamores. Então, não ter vergonha de chorar para Deus, não ter vergonha de clamar, não ter vergonha de brigar com Deus. Aqui no Nordeste a gente diz arengar, né? Não ter vergonha de arengar com Deus, de barganhar, não é? Deus, ele não nos pede nada, mas existe essa barganha. Então tá aí as promessas, a intercessão dos santos. Nós temos uma mãe intercedendo no céu,
mesmo no nosso silêncio, levando as nossas súplicas a Deus, por que não usar essas armas? Se a luta é espiritual, como diz São Paulo, nós temos que usar praticamente as armas espirituais, o Santo Terço, o ofício, o rosário, a Santa Eucaristia, o exorcismo, a adoração, as músicas, o louvor, oração em línguas. Então, guerra espiritual, armas espirituais. Prático assim. Gostei. Ok. Vocês bateram o recorde. Perdão. Vou ficar devendo a outra parte da história. Ah, mas sim. tudo bem, tá? Estão perdoados, viu? Júlio, contatos, se você quiser divulgar, um site, hoje vocês fazem parte da comunidade, são cofundadores. Se quiser deixar um site, um contato, por favor. Sim, nós fazemos parte, somos cofundadores da comunidade católica Pai das Misericórdias, né? Junto com toda essa história, nós chegamos na comunidade e aí o carisma dela tem se reforçado no atendimento de casais. É incrível a quantidade de casais que nos procuram, né, para receber oração, que receber orientação, né, para participar dos nossos retiros. Né? Você pode encontrar o contato da comunidade através do Facebook, né? Bota lá Comunidade Católica Pai das Misericórdias, que você encontra. Se você quiser nos ligar para conversar conosco, o nosso telefone, o DDD é 81, e o telefone é 9931-8294. De outra forma, se quiser mandar um e-mail, né? Ok, DDD 81 9931 8294. E de outra forma, através de e-mail, o e-mail é faustopjunior@hotmail.com. E aí você nos encontra e vai ser um prazer trocar figurinha, trocar ideia. O e-mail de novo. faustopjunior@hotmail.com. Olha, rapaz, eu fico pensando quando é que eu vou ter outra tapioca pela frente. E a carne de sol. E a carne de sol. Vão ter oportunidades. Muito obrigado. Vocês enriqueceram demais. Deus abençoe sua casa, sua família, viu? Amém. E a missão. Amém. Queria só encerrar o nosso momento. Jéssica está aqui na sala conosco, nossa filha. Queria que ela nos trouxesse a imagem de uma Nossa Senhora a quem nos ajudou muito, né? Que é a imagem de Nossa Senhora do Desterro. Né? Tá dando para ver bem aí? Coloca do lado de cá. Do lado de cá para cá? Um pouquinho mais. Aí, parou. E ali estava na frente da Lili. Ela foi quem nos ajudou e intercedeu por nós, né? E aqui... Eu sei que ela está à frente da Lili, mas na imagem não fica bem. Sempre. E aqui foi de tal forma a experiência com Nossa Senhora do Desterro que nós aqui temos uma jaculatória, que nós rezamos aqui na nossa casa, com nossa família, eu, Lili, nossos filhos, Jéssica e Neto. Nós rezamos assim: Nossa Senhora do Desterro, desterra para bem longe de nós tudo e qualquer pessoa que não venha do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nossa Senhora do Desterro, rogai. Desterra para bem longe de nós tudo e qualquer pessoa que não venha do teu Filho Jesus. É assim que a gente responde. Tá bom, amém. Obrigado, viu? Até mais. Tchau.